Olá, bem-vindos a mais uma aula de CNC. Aqui quem fala é o professor João Batista Sá de Farias, do canal CAD CAM CNC. E nesta videoaula irei falar sobre funções preparatórias no CNC, funções tecnológicas, e já entrando também na parte das interpolações lineares e circulares. Funções tecnológicas são aquelas funções relacionadas ao processo, de usinagem. Então, por exemplo, movimento de corte, o movimento de rotação do eixo árvore é programado na letra S, que vem de spindle. Então, S1425M3. Então, essa função de máquinas liga o eixo árvore nessa rotação. Feed, que é o F, que é avanço, que pode ser em milímetros por minuto ou milímetros por rotação, depende do processo em si, Normalmente em fresamento, como a gente tem ferramentas com múltiplos arestas de corte, a gente usa milímetro por minuto, que é a velocidade de avanço. E no torno, como as ferramentas são monocortantes, se trabalha normalmente com o avanço por volta, o milímetros por rotação. Quem determina a unidade é uma palavra na letra G. Então, por exemplo, o G94 ele vai definir que o F é em milímetros por minuto e que o G95, o G95 vai definir em milímetros por rotação. Então, G94, G1, X0, Z0, F500. Esse 500 é milímetro por minuto, não é 500 milímetros por volta. G95, G1, X0, Z0, F015. Esse 0,15 não é 0,15 milímetros por minuto, é 0,15 milímetros por cada volta. Aqui, se eu tiver o avanço por volta e multiplicar pela rotação, eu tenho a velocidade, a velocidade de avanço. Funções tecnológicas, a ferramenta. Então, a ferramenta a gente programa na letra T de Tool, define a ferramenta que será utilizada. No Home Center 30D, que a gente vai ver mais adiante, ele possui uma torre com 8 ferramentas, desde a T1 até a T8. Então, se eu escrever um programa e chamar a ferramenta T10, vai dar erro, que é de 1 a 8. No centro de usinagem Home Discovery 560, com a linguagem Siemens, tem um magazine com 22 ferramentas, então do T1 até o T22. Exemplo, T05, M6. M6 é a função de máquina que vai fazer a troca da ferramenta. T5 é na posição 5 do magazine, no caso do centro Home, ou a posição 5 da torre, do torno centro 30D. Algumas linguagens, a linguagem Fanuc mais recentemente, Mitsubishi também, não se usa o M6, só o T já faz a troca. Caracteres especiais. Então, na programação, além das funções tecnológicas, a gente também usa alguns caracteres. O primeiro deles é o caractere N. O N é o número da linha, não é obrigatório. O CNC ele vai executar o programa mesmo que as linhas não estejam numeradas. Ele vai fazer na ordem que elas são escritas, a não ser em algumas linguagens que tem desvios, por exemplo, se eu posso mandar a ferramenta, posso fazer com que o programa salte um determinado número de linhas. Então, tem algumas linguagens que tem a função go to, ir para. Aí, nesse caso, a linha tem que estar numerada, por exemplo, que eu boto go to N200, ele vai para a linha N200, mas é esse caso. Comentários, os comentários no programa servem para informar uma série de detalhes do programa para o operador da máquina, que nem sempre quem opera a máquina é quem programou. Então, o programador ele deve, não é obrigatório, mas ele deve colocar comentários. Por exemplo, qual é a ferramenta, qual é a operação que vai iniciar, porque se o operador da máquina vê lá T5, mas o T5 que ferramenta que é? Pode ser qualquer uma. Então é bom estar comentado. Por exemplo, aqui nessa linha 20, foi botado um comentário
da operação em si, né? Ponto e vírgula, desbaste externo, T5, ponto e vírgula e o código da ferramenta, tá? Na linguagem Siemens e na linguagem Mach 9 depois do ponto e vírgula é comentário, a máquina vai ignorar isso aqui. Se esquecer o ponto e vírgula, isso aqui vai dar erro, tá? Skip. O skip é saltar. Quando não desejamos executar algumas linhas de um programa, usamos a barra, né? A barra. Então, um exemplo aqui, ó. Então, nessa linha 60, na linha 70 e na linha 80 tem ali o skip, tem ali a barra. Então, dependendo do que como o operador da máquina configurar a máquina, ela vai saltar, tá? Porque o programador escreve as barras, mas se o operador não ativar a função, essas barras não vai adiantar nada, ou seja, na hora de executar o programa ele executa todas as linhas. Então, se o operador acionar a função de saltar, quando chegar na linha 50 ele vai saltar para a linha 90, então ele vai pular essas linhas aqui. Daí vem aquela pergunta, né? Para que eu vou escrever umas linhas que eu não vou fazer? Para que eu vou escrever linhas que não vão ser executadas? Então, por que escrevê-las? Bom, um exemplo bem prático disso, tá? É assim, ó. Imagina, vou dar um exemplo de uma peça bem simples, tá? Vou pegar a caneta aqui, vou tentar fazer um desenho mais legível possível, tá? Imagina que a gente tem uma peça que é um pino, tá? Uma peça que vai ser feita no torno CNC, tá? Um pino, e esse pino, tá? Ele tem dois modelos. Um modelo tem rosca, tá? E precisa ser produzido 50 peças desse modelinho ali. E um outro modelo muito parecido com esse, ou seja, todas as dimensões iguais, a única diferença é que não tem rosca, tá? Então precisa ser feito mais 50 peças, né, sem a usinagem da rosca. Se eu não sei desse detalhezinho que é possível fazer nas máquinas CNC, eu faço dois programas, né? Eu faço um programa com toda a usinagem da peça e faço um outro programa que é quase idêntico a esse, mas um outro programa sem a usinagem da rosca. Coloco esse programa a rodar na máquina e faço as 50 peças. Coloco esse programa e faço as 50 peças. Com essa função skip, eu faço um programa só, um programa único. Eu faço um programa completo, com rosca, com tudo. Mas todas as linhas, tá? Aqui, todas as linhas que fazem a rosca, ou seja, Deus da troca, da ferramenta, todas as linhas da rosca, eu vou botar os skip. Aí o operador na máquina quer fazer a peça completa, quer fazer as 50 peças com rosca. Então ele vai lá no painel da máquina e não habilita a função de saltar. E aí a máquina CNC vai fazer todas as linhas, vai fazer a peça com rosca. Ele vai lá e desabilita a função, né? Desabilita a função. Aliás, desculpe, quando ele habilitar a função, ele vai saltar e aí vai fazer as peças sem rosca. Quando ele desabilitar a função, ele vai fazer tudo e vai fazer a peça com rosca. Então o operador ele controla isso, se quer saltar ou não quer saltar, mas o programador tem que botar no seu programa as barrinhas. Então esse é um exemplo. End of block é um caractere utilizado no final da linha para indicar à máquina que o bloco terminou, que a linha terminou. Os caracteres utilizados dependem muito da linguagem. No Mach 9 é o sustenido, no Siemens é o pi, no Fanuc é ponto e vírgula, tá? Então depende muito da linguagem. Então o CNC, tá?
o CNC ele trabalha assim, ó. Essa linha aqui, ó, a linha 60, o CNC começa a fazer ela, tá? Enquanto ele não terminar de fazer essa linha, enquanto ela não for concluída, ele não passa para a próxima. Então esse caractere aqui, tá? Esse caractere diz que aqui termina a linha. Então ele vai, por isso que isso aqui também se chama bloco, tá? Ele vai executar isso aqui tudo num único bloco e vai fazer. Terminou, passa para a próxima. Terminou, passa para a próxima. Funções preparatórias. Este grupo de funções definem à máquina o que fazer, preparando-a para executar um tipo de operação ou para receber uma determinada informação. Por exemplo, coordenadas absolutas ou incrementais, unidades em milímetro, unidades em polegada, se eu vou programar em diâmetro, programar em raio, no torno e etc. Então, as funções preparatórias normalmente elas estão no início do programa. Tá? No início a gente escreve elas para dizer para a máquina como que se vai se trabalhar. Se a peça, todas as unidades dos eixos é em milímetro e polegada, se o avanço vai ser milímetro por minuto ou milímetro por rotação e assim por diante. Uma outra característica das funções do CNC e que é importante a gente conhecer é assim, ó, funções modais. Uma função modal, uma vez programada, ela permanece na memória do controle numérico, valendo para todas as linhas posteriores, até que ela seja modificada ou cancelada. Então, uma função modal, tu não precisa ficar escrevendo ela todas as linhas. Tu escreve uma vez, o CNC vai guardar essa informação e ele vai usar isso nas próximas linhas. Então, por exemplo, o avanço. Tá? Eu escrevo lá o avanço, tá? Escrevo o avanço de 200 milímetros por minuto numa determinada linha do programa. Nas próximas linhas, se não for escrito o avanço, esse avanço vai permanecer o mesmo, tá? Não vai mudar o avanço, ou seja, porque é modal, é uma função modal. Já tem algumas funções que são bem poucas, né, e depende muito da linguagem, são não modais, ou seja, ela vale só na linha que ela foi escrita. Então isso é importante a gente saber. Primeira função preparatória, função G90, sistema de coordenadas absolutas, e é modal. Né? O que é coordenadas absolutas? Então imagine que eu tenho esse perfil aqui para fresar, tá? Aqui está no plano XY, né? Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, e eu tenho aqui minha origem do sistema, né? O zero peça está aqui, né? Esse aqui é o ponto W, né? O zero peça. E eu preciso saber as coordenadas desses pontos para poder programar. E como eu estou dizendo aqui que é absoluto, todos os pontos são em relação à origem. Então aquele ponto C é a distância dele em X e em Y em relação à origem. Tá? Não é a distância, por exemplo, do C em relação ao B, né? Não é essa distância aqui, é a distância sempre da origem, todos os pontos. Então, por exemplo, qual é as coordenadas desse ponto? Ó, o ponto A, ele é 59,31 em X e 0 em Y. O B, né, o B é 67,3, porque é a soma daqueles valores lá, e o Y está aqui. O C, o X permanece o mesmo, né, 67,3, e o Y aumenta 18. Então foi para 63 do 45. O C, do 67,5 tem que descontar essa linha aqui, né, que é 28 mais 6, ou seja, essa linha aqui é 20,6. O E, né, o X é 18 mais 20,7 e o Y aumentou aqui 71, aumentou o raio. O F vai ir para Y90, o X permanece. O G, o Y permanece 90 e o X vai para 18. Depois o X permanece e desce para 77 e assim por diante, ou seja, todos os pontos absolutos em relação à origem.
Então essa é uma forma de programar absoluto. O contrário do absoluto é as coordenadas incrementais, ou também pode se chamar coordenadas relativas, tá? Incremental, relativas. Então aqui é diferente, tá? O G agora é o 91, ele é modal, e o 91 cancela o 90 e o 90 cancela o 91. Tá? Um cancela o outro. Então aqui, ó, de K para A, ou seja, imagina que eu estou aqui e vou para o A. Quanto que vai se deslocar? 59 em X e 0 em Y. Agora eu estou no ponto A e vou para o ponto B, né? De A para B. Isso quer dizer o seguinte, ó, que aqui no ponto A, temporariamente é a origem. Tá? Temporariamente é a origem. Então é um incremento. Quanto incrementa até o B? Quanto incrementa em X e quanto incrementa em Y? O Y está direto aqui, 45. O X teria que se calcular essa... pegar lá a largura total e subtrair 59,31 para descobrir o quanto incrementa em X. Tá? Incrementa ali, ó, 7,99 e 45. Do B para o C. Do B para o C ele só vai incrementar em Y, né? X é 0 e o Y 18. Inclusive esse x0, se tu não escrever, vai funcionar, tá? Se tu escrever só y18, ele se movimenta só no eixo y. O y0 também, lá na primeira linha, tu escreve só x, ele só vai deslocar em x. Agora aqui, ó, do C para o D, ó, lembra que o meu sistema de coordenadas temporariamente está aqui. Então agora ele vai vir para o lado esquerdo do sistema de coordenadas. Então esse deslocamento aqui é negativo, ó. Menos 20,6, eu falo 20,6, tá? Mas no CNC sempre é ponto, y0. Depois ele vai vir para a esquerda em x e ir para cima em y, né? O valor do raio, né? Menos 8,8. Depois ele vai subir, é positivo em x, em y, 19. Depois aqui é negativo em x, menos 20, y0. Depois aqui é negativo em y, menos 13. Depois aqui do H para o I é negativo em x e negativo em y, tá? Menos, menos. E assim por diante. Qual dos dois sistemas a gente usa, né? O absoluto ou o incremental? Depende de como a peça está cotada. Eu vou optar por aquele que é mais fácil para me programar. Depende muito da posição do zero e do cotamento. Agora, o absoluto, tá? As coordenadas absolutas têm uma vantagem, que é na hora que eu testo o programa na máquina, acusa um erro e eu tenho que descobrir onde é que é esse erro. Se eu tenho as coordenadas absolutas, fica mais fácil para mim descobrir, né, que essa coordenada 3771, aonde que ela se localiza. Já as coordenadas incrementais, né, dá um erro aqui no meio do programa, eu vou ter mais trabalho para achar onde é que está isso. Tem uma sugestão aqui, né, de exercício para vocês tentarem resolver, né? Faça um pequeno programa CNC, que na verdade é só os pontos, para usinar a peça, né, em coordenadas absolutas e incrementais. Aqui está o zero, né, e pode até colocar nome para os pontos, tá? Mas sigam esse caminho aqui, tá? Siga esse caminho daqui para cá, para cá, para cá, para cá, tá? Pode até botar nome aqui, ó, A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, tá? Então tentem fazer esse pequeno exercício de coordenadas de pontos absolutos e incrementais. Outra função preparatória é o G70, que é medidas em polegada. Então, se eu tiver uma peça em polegada, eu não preciso, na hora de programar, ficar transformando. 2 polegadas é 50,8, né? 75 décimos de polegada é 19,05. Não preciso ficar fazendo essa transformação, basta que eu escreva G70. G70, isso vai dizer para a máquina que é polegada. G90, porque eu vou programar absoluto. E aí, ó, x00 é esse ponto aqui é x2, y0, esse aqui é 3,5, 1,5, aquele lá em cima é 3,5, 2,5,
esse aqui 0,75, 2,5, esse aqui 0,1,25 e 0,0, ou seja, todos os valores aqui estão em polegadas. O contrário, G71, que é as medidas em milímetros. Ó, G90, G71 e as medidas em milímetros. Uma outra função preparatória é o sistema de coordenadas da peça, né? O ponto W, e a gente sabe que tem o ponto M, né? Então, para garantir que a ferramenta vá para uma coordenada em relação à peça, usamos as funções G54 até a G59. Porque imagina assim, ó, imagina que eu digo assim para a máquina assim, ó, eu quero que tu vá rapidamente, tá? G0, eu vou explicar isso logo a seguir. Eu quero que tu vá rapidamente até o X10 e o Y5. Aí a máquina ela vai se perguntar, né? Ou seja, eu sei que eu tenho dois sistemas de coordenadas, o da peça e o M da máquina. Esse 10 e 5 é 10 e 5 da máquina ou é 10 e 5 da peça? Então há uma pequena confusão aqui. Então eu tenho que dizer isso. Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar G54, tá? G54 eu estou dizendo que é da peça, é o sistema de coordenadas da peça. Então essa coordenada 10,5 é em relação a esse W aqui, ó, a esse ponto aqui, e não 10,5 da máquina, que é em outro lugar, não esse. Lembra que o ponto 0 peça é eu que escolho onde é que eu quero. Tá. E aí de novo, como é que a máquina vai saber que é esse ponto? Durante o setup, né? Durante o setup da máquina, eu vou botar o material lá e vou dizer que esse pontinho é o G54. Ó, G54, 00, X0, Y0, Z5. Né? Aqui no torno, G90, G55, G0, X0, Z5. Tá? Então o sistema de coordenadas está aqui, né? Aqui está o Z. O X ele é para cima se a máquina for com torre traseiro, né? Ou para baixo se a torre for dianteira. Tá, 0 peças. A gente sempre, dependendo da máquina, vai ter 2 0 peças, os 54 e 55. Dependendo da máquina tem 4 0 peças, mas sempre começa no 54. 54, 55, 56, 57. E dependendo tem máquinas que tem 6.0, então do 54 até o 59. E quando se quer fazer um deslocamento em relação à máquina, o código é um antes do 54, é o G53. E aí tu escreve as coordenadas dos eixos e ele vai em relação ao ponto 0 da máquina e não ao ponto 0 da peça. Funções auxiliares, também chamadas de funções de máquina, servem para ligar e desligar algum motor da máquina. Tá? Exemplos: ligar a placa, ligar a fresa, fazer a troca, ligar, desligar a refrigeração. Então a máquina CNC também ela pode ter vários acessórios, né? E esses acessórios são ligados e desligados normalmente numa função M. Então, por exemplo, centros de usinagem que tem, ou torno que tem transportador de cavaco, né, que tira os cavacos de dentro da máquina para fora, então é um motor, então esse motor tem que ligar. Máquina CNC que tem portas, abertura e fechamento de porta automático, também um M fecha a porta, um M abre a porta, um M abre a castanha, fecha a castanha, então tem dezenas de M's, tá? A gente vai usar alguns, né, bem poucos aliás, tá? A gente vai usar isso aqui, ó. Tá? M0 e M1 que são paradas incondicional e condicional, depois eu vou explicar. O M2 e o M30 que é o fim de programa, né? Mas por que tem duas funções para fim de programa? Então, isso aqui é histórico, sabe? Isso aqui é lá dos primórdios das máquinas CNCs. Lá nos primórdios das máquinas CNCs a gente não deixava o programa gravado na memória da máquina. Naquela época era só CN, só controle numérico, não era controle numérico computadorizado como é hoje. Computadorizado porque tu tem uma memória, tu deixa os programas gravados ali. Então lá nos primórdios do CNC, os programas eram feitos em fitas perfuradas, tá? Fitinhas perfuradas. Então a posição desses furos
e a quantidade dava instruções para a máquina. Então essa fita ela passava num leitor, tá? Passava num leitor. E então quando tu escrevia M2, né, encerrava o programa e a fita não era rebobinada. O M30 já encerrava o programa e rebobinava a fita para o início, para uma nova peça. Então isso é uma coisa muito antiga, tá? Então hoje em dia o M2 e o M30 funcionam, mas eu sempre dou preferência, tá, para o M30, tá? Hoje em dia não tem isso de rebobinar a fita. M3, M4 e M5 são destinados ao eixo árvore principal, ao spindle da máquina, né? Liga horário, liga anti-horário e desliga. O M6 troca a ferramenta, o 8 e o 9 liga e desliga o motor da refrigeração, o motorzinho da bomba que, né, faz a refrigeração para usinagem quando precisa, né, de usar. Interpolação linear. Interpolação linear com o máximo de avanço da máquina, G00. Então o G00 vai fazer com que os eixos se movimentem, né? Para quem que a gente usa o G00? Para aproximar e afastar a ferramenta o mais rápido possível da peça. Em G0 tu não pode fazer com que a ferramenta encoste na peça, não pode tocar em G0, tá? Porque o inserto vai quebrar, com certeza. Então, ó, G0 aproxima da peça, mas não encosta. G0 aproxima da peça, mas não encosta, não toca no material, tá? Ó, G0, X20, Z30. Então isso aqui ele vai usar o máximo de avanço da máquina. Qual é esse máximo? Depende de máquina para máquina, tá? No caso lá do torno Centro 30D da Home, um torno antigo, tem, né? Lá a velocidade em G0 é 10 metros por minuto, né? O centro de usinagem já trabalha com 20, com 30 metros por minuto. Então depende muito do fabricante, tá? E o fabricante ele pode, né, lá nos parâmetros da máquina ele pode também diminuir mais essa velocidade, tá? Interpolação linear com avanço programado, G01. Bom, esse G01 a gente vai usar para usinagem. Então aqui, ó, G1 e aí ele vai vir em linha reta torneando. G1 ele vai fazer o cone torneando. G1 ele vai fresar isso aqui, tá? Então G1 sempre requer avanço, ou milímetros por revolução ou milímetros por minuto, né? Lembra que eu tenho que definir a unidade. Interpolação circular, G2 ou G3, modal no centro Siemens e não modal no Mach 9. Tanto o G2 quanto o G3 executam a usinagem de arcos pré-definidos através de uma movimentação apropriada e simultânea dos eixos. Então ele vai fazer, né, ele vai fazer o arco perfeitamente, né? Ele vai partir de um ponto, chegar no outro ponto, fazendo essa movimentação simultânea dos dois eixos. O G2 define que a trajetória do arco será no sentido horário. Então, tá, G2 a trajetória é horária, tá? E G3 a trajetória é anti-horária. Então, por exemplo, assim, tu tá nesse ponto e tu quer chegar naquele ponto. Se tu programar G2, ele vai chegar naquele ponto fazendo isso. Se tu programar G3, ele vai chegar no mesmo ponto, mas ele vai fazer assim, tá? Horária, anti-horário. Para a usinagem do arco, a ferramenta deverá estar posicionada no ponto inicial. Isso parece óbvio, né? Mas muita gente erra. Ou seja, eu tenho que trazer a ferramenta para o ponto inicial e aí programar o raio. A sintaxe no plano XY, tá? Eu vou dar o exemplo aqui no caso do centro de usinagem no plano XY, porque no torno é o plano XZ. Então a função se escreve assim, ó, G2 ou G3, depende do sentido, tá? O X e o Y, eu estou no plano XY, esse XY é o ponto final, é o ponto onde ele vai chegar, né? E só com isso não dá certo, tá? Precisa de mais informação. Ou eu programo o centro do arco ou eu programo o valor do raio, tá? Então essas informações aqui precisa. Ou eu programo o centro ou eu programo o valor do raio. Tá vendo aqui que é ou, ó, é um ou outro e não os dois,
senão dá erro. Há pelo menos 3 maneiras básicas de programarmos o G2 e G3 na linguagem Siemens. Eu vou dar esse exemplo do Siemens porque é por onde a gente vai começar. Depois eu explico no torno. Vai ter pequenas diferenças. Então, qual é uma maneira? Com o valor do raio. Como é que fica com o valor no raio no plano XY? G2, G3, XY, no Siemens, CR igual. E o valor do raio, CR igual a 10. O F aqui é opcional, né? Eu já posso vir usinando com o F. Então aqui eu boto o F se eu quiser trocar o avanço, né? Durante a usinagem do raio eu quero um avanço diferente. Se não colocar, ele vai fazer o raio no avanço que ele vinha fazendo. CR é o valor do raio. Arcos até 180 graus, o CR é positivo. Acima de 180 é negativo. Então, se eu partir de um ponto e chegar no outro ponto, e esse raio é metade da circunferência, o valor do CR, né, é CR igual a 10. Se esse arco passar de 180 graus, terminar aqui, por exemplo, né, for 270 e o raio for 10, eu tenho que botar CR menos 10. Detalhezinho da linguagem Siemens. O avanço é opcional. Outra maneira, com o valor do centro do raio incremental no plano XY. Então agora, G2, G3, XY, que é o ponto final, I e J. Então esse I e J vão dar a coordenada do centro do raio e vão dar essa coordenada de forma incremental. Tá? O que é o I? É a distância incremental do ponto inicial do arco até o centro medido paralelo a X. J, distância incremental do ponto inicial do arco até o centro medido paralelo a Y. Como é incremental, esses valores podem ser negativos. Tá? Por exemplo, o meu ponto inicial é aqui. Tá? O ponto inicial é aqui. O centro é aqui, então aqui é o centro. E eu vou partir, vou chegar lá. Né? Então, o I é a distância incremental do ponto inicial. Então, é a distância daqui, do ponto inicial até o centro. Então, I é essa distância. E essa distância está assim para a direita. Tá? Essa distância aqui é o raio. Então, essa distância é o raio. Então, o valor do I que eu vou botar ali é o valor do raio. Negativo ou positivo? Positivo, né? Porque é daqui para lá. O Y, o J é a distância daqui desse ponto até esse no eixo Y. Como essa linha é uma linha horizontal, o Y desse ponto e o Y desse ponto é o mesmo. Então, o J nesse caso vai ser 0. Isso se eu estiver fazendo raio para lá, né? Se eu estiver fazendo raio contrário, ou seja, o meu ponto inicial é esse, tá? Então, o I vai ser daqui até o centro, negativo, né? Então, esse valor aqui é o I. E esse valor aqui para baixo, essa distância é o J. Também negativo. Nesse caso aqui, o I e o J são negativos. Terceira maneira, que nem sempre tem em todas as máquinas, em todas as linguagens, que é o valor do centro do raio absoluto, tá? O padrão das máquinas CNC é fazer assim, tá? As coordenadas do centro serem incrementais e usando as letras I, J, K. O I para o X, o J para o Y e o K para o Z. Quando tiver um arco no plano que inclui o Z, aí usa o K, né? I, J, K. Lembram de vetores na física, I, J, K. Absoluto. Então aqui no Siemens dá para programar absoluto, o I e o J, mas como eles são de padrão deles é incremental, eu tenho que forçar que eles sejam absoluto, tá? Então olha só, no Siemens a gente transforma alguma informação que é incremental em absoluto escrevendo assim, I igual a C. Isso aqui eu estou dizendo que coordenadas absolutas, tá? Tá em inglês, por isso que está ao contrário. Então eu estou dizendo que o I não vai ser incremental, o I vai ser absoluto. E eu vou botar o valor aqui. E o J também vou botar o valor aqui. Se tu não escrever o AC, ele vai trabalhar com... Se tu escrever só I, ele vai ser incremental.
Então, quando tu escreve o AC, ele se transforma em absoluto. Ó, distância absoluta do centro até o zero peça. Então, não é mais incremental ao ponto de início, é absoluto em relação ao zero peça. O J também. Para ficar mais claro isso, é melhor do que um exemplo. Ó. Então, aqui eu estou com a ferramenta em 0, 0, estou com a ferramenta aqui, né, 0, 0. Aí eu fui em linha reta até 25, no eixo Y, então subiu a ferramenta até aqui. Aqui está a cota, 25. E por que não tem X? Porque o X não se movimenta. É só aí eu trouxe ela até aqui. Agora aqui é uma linha inclinada, então tem X e tem Y. Ó, X 26, 923, Y 89. Tá? O Y está aqui, ó, né? 80 mais 9, 615. E o X, esses 26, tá? Esses 26 é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Isso aqui é 26. Da onde saiu isso? Saiu daqui, ó. Né? Saiu daqui. 50 menos 23, aí no que sobrou. Então, cheguei no ponto inicial do arco. Agora eu vou fazer o arco. Como esse aqui é o ponto inicial, eu vou fazer o arco nesse sentido e vou chegar aqui. Né? Então, como é que vai ser? Ó, G2, porque a trajetória é horária. O X do final, que é aquele ali, que é 50 mais 23, então deu 73, 77. O Y é o mesmo, 89, CR 25. Esse ângulo aqui, esse ângulo é maior que 180? Não, é menor, então 25 positivo. Então essa é uma forma. A segunda forma, ou G2, X73, Y89, I23. O I23 é a distância do início até o centro, incremental. E está aqui cotado. Ó. J-9 é a distância do centro até do ponto inicial até o centro no eixo Y. E está aqui cotado. Como é para baixo, é menos 9. Ou G2, X73, Y89 e absoluto 50. Então é essa coordenada aqui em relação ao zero. J absoluto 80. É essa medida daqui até a origem, está aqui 80. Então aí tá as três formas básicas de se fazer um arco na usinagem. Vou deixar esse exercício aqui também para vocês agora escreverem não só os pontos, mas escreverem G1, G2, G3, tá? Façam absoluto, né? Façam com G90. Eu já vou escrever aqui, ó, na primeira linha, ó, eu já vou escrever as funções preparatórias que a gente já viu. Absoluto, a unidade do avanço, unidades em milímetro, desculpe, o zero peça, milímetro e o avanço. G1, 0, 0. A ferramenta eu estou considerando que ela está aqui. Tá? Então, para o ponto B, né, para o C, para o D, para o E e assim por diante. Tempo de permanência. Em algumas operações, necessitamos que a ferramenta fique um certo tempo parada em uma posição. Aí, como exemplo, usinagem de canais no torno. Tá? Ou seja, eu levo o bedame até o diâmetro que eu quero e eu deixo ela lá um pequeno tempo para que a peça dê algumas voltas e o fundo do canal fique circular. Tá? A função G4 permite programarmos um tempo de permanência da ferramenta. Então, no Mach 9, tá? Esse G4, o G4 é tempo, mas e a grandeza do tempo? No Mach 9 a gente programa com a letra D, tá? Então esse D significa 2 segundos. Então a ferramenta chegou no X20, chegou. Próxima linha, fica aí, 2 segundos. Passou os 2 segundos, aí tu faz a próxima linha. No Siemens 810D tem duas maneiras de programar, tá? Uma usando a letra F, tá? A letra F é em tempo, em segundos, tá? G4, F2. E também dá para programar usando o S, S5. O S, desculpa aqui, o S não é o tempo em segundos, mas é o número de voltas completas da ferramenta.
Então aqui a ferramenta vai ficar parada na posição que ela vai dar 5 voltas. Depois de 5 voltas completas, aí passou o tempo. Tá, então aqui dá para ser por volta ou por tempo. Lembra, né? O S é rotação, então o S aqui no G4 é voltas, o F é tempo em segundos. Aqui está um exemplo, né? O bedame chega lá. Se ele chegar lá e já tiver a função G0 para ele afastar, aquele diâmetro lá não vai ficar circular. Então ele tem que chegar lá e ficar um tempo. Pode ser menos que dependendo da rotação, pode ser menos que um segundo. Menos que um segundo, a peça vai dar várias voltas, né? Aqui no centro de usinagem, um exemplo, né? Tem vários exemplos, mas um exemplo é quando a gente faz escariados de furo. Então o escariador entra, vai até a posição e fica ali, para que o escariador dê várias voltas, né, para melhorar o acabamento disso, e depois ele sai. Então, pessoal, obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima videoaula.